Boa noite, papais e mamães do meu Brasil. Tudo bom com vocês? Olha que nós estamos começando essa que é a última live do nosso desafio dos Filhos em Movimento. Eu queria dizer assim, que é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, né, de poder estar participando. Essa semana foi uma semana assim muito cheia realmente de atividades, tanto para as crianças quanto para os pais, né? A gente contou com convidados muito especiais aí ao longo desses dias. Na segunda-feira nós tivemos o contato, né, com o perfil do Como Educar, né, do Educação no Lar, com a Arielle, que ela ajudou bastante a gente, falando um pouquinho mais sobre como o exercício físico ajuda a gente a transmitir essa coragem necessária para os nossos filhos, a disciplina, a organização e muito mais, né? E ontem a gente teve também a graciosa participação da Ru Andrade, do perfil do Como Educar com Música, e ela também que ajudou bastante a gente, falando um pouquinho sobre alfabetização, né? Como a atividade física ela é importante no processo de alfabetização das crianças, né? Hoje, especificamente, a gente vai estar abordando um pouquinho... Deixa eu mandar uma aqui. Hoje, especial, a gente vai estar abordando um pouquinho sobre como acontece esse desenvolvimento das crianças ao longo da vida, né? Essa busca pela independência que acontece pelo movimento. O Idean aí, meu cunhado, acabou de ser pai, inclusive. Tá, tem que conferir essa live aí, Idean, pra ver como seus filhos se desenvolvem. Fica ligado aí. Então hoje, especificamente, a gente vai falar sobre como acontece essa busca do ser humano pela independência, né? E essa independência que acontece através do movimento, né? Desde pequenininhos, nós nascemos e nós nascemos no meio de um mundo, né? De um ambiente. E o ambiente é cercado de estímulos. Tem estímulos perigosos, tem estímulos mais tranquilos, tem estímulos médios, por assim dizer, né? Mas basicamente o mundo que nos cerca ele é muito rico, cheio de cores, cheio de sons diferentes, né? E a criança ela também quer participar disso, né? Na verdade, ela é criança momentaneamente. A ideia é que ela, obviamente, se torne um adulto. Então, ela busca cada vez mais uma independência de não depender dos outros nesse sentido, para que ela possa explorar o mundo ao seu redor. Claro que ela vai depender no aspecto emocional, etc., mas só para vocês entenderem como acontece essa linha de desenvolvimento, tá? E esse desenvolvimento, né, esse desenvolvimento da criança, ele basicamente acontece como se fosse uma ampulheta, né? Não sei quem conhece, há um tempo atrás até coloquei compartilhei com vocês uma ampulheta, né? O desenho da ampulheta, como funciona, como ela é aquele objeto que você tem areia dentro, né? E você gira essa ampulheta. E à medida que você gira, ela tem areia para cair, até que chega um ponto que essa areia chega ao fim, né? Então assim, basicamente, a vida do ser humano ela é uma ampulheta em que você vai, à medida que você vai adicionando estímulos, né, estímulos sensoriais, estímulos motores para a criança, ela vai ficando cada vez com mais areia. E é necessário que a cada etapas que ela vai enfrentando, ela vai vivendo, ela tem essa areia adicionada ao longo da vida dela, para que ela, quando chegar no momento que a gente chama de curva da vida, e essa ampulheta for rotacionada, ela tem areia suficiente para queimar, a famosa lenha na fogueira. E eu vou falar um pouquinho sobre isso também hoje, tá? Quando que acontece a curva da vida do ser humano? Será que você já chegou na curva da vida? Você vai descobrir hoje. Será que você já chegou na curva da vida? Você vai descobrir, tá? Então essa ampulheta, por que eu tô falando dessa ampulheta, tá, gente? Essa ampulheta, ela é uma figura muito usada pelo Galahu, né? Que é um teórico bastante influente em relação à atividade física, né? Que à medida que a criança vai atingindo certas idades, é esperado que ela tenha uma certa areia, e essa areia, quando chegar na curva da vida, vai ser virada, ela vai ter lenha na fogueira.
André, como é que a gente adicionaria? O que seriam essas areias, por assim dizer, né? O que pode afetar, então, o desenvolvimento do meu filho? Essa é a pergunta que você deve estar se fazendo, né? O que pode afetar? Como é que eu coloco areia, então, no caminhão? Seja do meu filho, seja areia na minha ampulheta mesmo, seja areia na ampulheta do meu sobrinho, por exemplo, ou do meu aluno, né, para quem é professor. Como é que eu posso ajudar a colocar essa areia na ampulheta do meu aluno, né? Basicamente, tem dois fatores que podem colocar, né, que contribuem com a areia para essa ampulheta, tá? O primeiro fator, vamos ver quem sabe, hein? Vamos ver se você acha que era esse, aí você fala, esse aí eu sabia que era esse aí eu já sabia. É o fator da genética, que é o quê? A genética é o manual de funcionamento do seu corpo. Então, por exemplo, ó, eu tenho os cabelinhos pretos, né? Mas meu irmão, mais novo que eu, né, quando ele tinha 18 anos, ele já tinha vários cabelos brancos. E hoje ele tem muito mais do que eu. A minha esposa recentemente achou um fio branco na minha cabeça. Isso tem a ver com o quê? Com a genética. É como se fosse um manual do seu corpo, né, que vem descrito qual vai ser a sua provável altura, quantos anos você vai ter, até tal idade você vai ter cabelo branco, a partir de quando isso aqui, a cor da sua pele, etc, etc. Isso é a sua genética, tá? E você vem com isso meio que pré-definido, tá? Pré-definido. O segundo fator que coloca areia no seu caminhão, areia ali para sua ampulheta, para você ter um desenvolvimento adequado, é justamente a areia do aspecto ambiental, ou seja, a partir dos estímulos que você recebe, você consegue adicionar mais areia. Por exemplo, eu recebi uma pergunta, né, há um tempo, algumas semanas atrás, acho que 2, de uma mãe que falou que queria colocar o filho na natação, e aí o pai não estava querendo porque achava que o filho ia crescer muito se ele fizesse natação, porque o pai já é alto. Aí ela falou, tem alguma relação isso? Aí eu disse para ela que, segundo a ciência mesmo, cerca de 60% da sua altura tem uma influência genética. Então, assim, se o pai é alto, provavelmente aquela criança tem muita probabilidade de chegar naquela altura. Só que 60% disso vem da genética, do funcionamento manual dela, que vem do sangue mesmo, que ela herda dos pais, dos avós. E outros 40% vem exatamente desse ambiente, daquelas pessoas que estão, daqueles estímulos que essa criança está passando, tá? Então, basicamente, a gente tem algumas fases motoras, ou seja, algumas fases que é esperado que a criança se desenvolva, e aí eu vou falar um pouquinho dessas fases, vou falar um pouquinho de o que é esperado para cada fase, que tipo de habilidade você tem que trabalhar para cada fase. Então não saia daí, que eu vou abordar uma a uma, tá? Eu queria compartilhar aqui com vocês, mostrar aqui para vocês, até esse modelo da ampulheta, tá? Para vocês poderem ver, ó. Deixa eu inverter a câmera. Tcharam! Olha, essa aqui é um modelo da ampulheta. Esse aqui tá no meu e-book, inclusive, que vai estar disponível para vocês, tá? Essa aqui é a ampulheta, ó. A ampulheta, ela recebe areia, claro, e à medida que você vai ficando mais velho, é esperado que uma certa quantidade de areia já esteja disponível. Até que chega um momento que essa ampulheta vai ser virada e você vai estar tranquilo, vai estar relax, vai ter muita lenha na fogueira, tá? A primeira fase que eu quero focar com vocês é essa fase aqui, ó. A fase motora reflexiva, tá? Que, para vocês terem uma ideia, ela começa desde a barriga da mãe até cerca do 1º ano de vida da criança, tá bom? Andrei, como é que funciona essa fase? O que é essa fase? Desde que a gente nasce como se fosse pré-programados para sobrevivência. É impressionante, gente, é impressionante como Deus é perfeito em tudo que ele faz, muito sábio, né? Porque a criança, ela nasce tão frágil, com tantas debilidades assim, tantas fragilidades, com tanta dependência, e aí o que ela recebe? Ela recebe movimentos involuntários, ou seja, movimentos que ela não faz porque ela quer, mas porque ela é pré-programada na cachola dela a fazer, justamente para ela começar a interagir com o mundo e principalmente para ela sobreviver. Ou seja, essa fase motora reflexiva é uma fase que a criança
ela vive, né, por assim dizer, com movimentos involuntários, tá? Que a gente chama de reflexos. Então, por exemplo, a gente tem um reflexo de busca e sucção. O Idean é meu cunhado que tá aí na live, deve saber, já deve ter visto no bebê dele, bem bochechudinho por sinal, que é o quê? Você massagear a bochecha dele e ele vai começar a fazer já o movimento para mamar. Ele vai fazer um movimento que a gente chama de busca e sucção. É um movimento que ele faz porque ele quer? Não, é um movimento reflexo. Outro movimento muito curioso, quando você tá a mãozinha do bebê, você coloca o dedo e ele pinça o seu dedo. Esse movimento também é um movimento involuntário, que é um movimento que ela fecha a palma da mão. Ou, muito legal também, não sei se vocês sabiam dessa, gente. Isso quando eu descobri, eu achei sensacional. Que é o quê? Quando a criança ela é colocada, por exemplo, se você deita a criança num colchão, com o rosto virado para o chão, ela teoricamente ela vai asfixiar, não é? Só que o que acontece? Ela tem um movimento involuntário de sobrevivência, que é o quê? Ela levanta o pescoço e vira para ela respirar. Olha que perfeito, como eu falei que perfeito é a obra de Deus. Então, ela deita, tá assistindo, tá asfixiando, ela vira para respirar. Ou quando você passa o polegar no... Aí, ó, o Idean diz que ele faz isso direitinho, ó. Quando você passa o polegar no pezinho do bebê, que ele faz... Tem uma época que ele dobra o dedinho e tem uma época que ele abre o dedinho, assim, estica o pezinho, tá? E André, então para que servem esses movimentos involuntários? Eles servem no que especificamente? Como é que eu vou ajudar meu filho nessa época? Porque se são movimentos que são involuntários, por que eles... Aí que tá a chave da questão. É que esses movimentos que começam involuntariamente, eles vão dar lugar a movimentos voluntários, ou seja, movimentos que ele vai fazer porque ele quer. Por exemplo, tem um reflexo de caminhar, você levanta o bebê e deixa ele encostar a perninha, ele vai ficar só mexendo a perna assim. Você fala, uau, ele já quer andar, nossa, ele tá tão novinho, já quer andar. É um movimento reflexo e que depois vai dar lugar ao movimento dele de caminhar mesmo, caminhar normal, tá? Então é importante que esses movimentos sejam estimulados justamente porque eles vão dar lugar a movimentos propositais, intencionais depois. Quem já foi num pediatra, por exemplo, já viu que o pediatra ele faz vários testinhos para ver justamente porque, como a gente viu nas outras lives dos outros dias, existe uma conexão entre o aspecto físico e o aspecto mental, né, cognitivo, uma estreita relação. Então, a partir desses testes, ele consegue ver se o bebê está com desenvolvimento correto, cognitivo ou não, ou se ele está com algum problema e que precisa ser averiguado. Então, por isso, alguns reflexos ele tem data para começar e data para acabar. Se esse reflexo está demorando muito, aí isso já é um problema. Mas quem vai avaliar isso melhor vai ser o pediatra. Então, eu não vou entrar nesse detalhe na live de hoje, tá bom? Paralelo a essa fase motora reflexiva, e aí eu quero mostrar para vocês a segunda fase que a gente vai focar, e aí eu já vou dar as dicas nela, é da nossa ampulheta. Então, a fase motora reflexiva é a fase que a criança ela atua por movimentos involuntários. E essa segunda fase aqui, ó, é a fase motora rudimentar, que é o quê? A fase que os movimentos que eram involuntários passam a dar lugar a movimentos voluntários. E ela também abrange a mesma faixa etária, ó, de 0 anos até os 2 anos de idade, tá bom? Então, como funciona? À medida que a criança vai adquirindo essa competência, que ela vai conseguindo fazer as coisas, inclusive, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, coloca aí nas perguntas, hein? Pergunta que eu vou buscar responder aí pra vocês. Eu tenho com uma assistente ali, minha esposa, que ela vai estar anotando as perguntas. Então vocês perguntam, não tem problema. Então, à medida que a criança ela vai adquirindo esses movimentos, eles se tornam voluntários, eles se tornam intencionais, ela vai adquirindo o controle do próprio corpo. E a partir desse controle que ela tem do próprio corpo, ela vai começar a interagir mais com o ambiente, interagir mais com as pessoas. Então, por exemplo, como isso acontece? Como eu falei ontem na live com a Rô, isso acontece da cabeça e vai descendo pela cabeça,
pescoço, vai descendo pelo tronco, né? Eu vou passar pela frente que vocês vão entender pelo tronco. E à medida que ele vai descendo, ele vai pegando as ramificações da medula também, ó, e vindo para os membros, para os braços, para as pernas. Então esse controle que a criança começa a apresentar, que começa a ser intencional, ela vai pegando, etc., são movimentos que começam da cabeça até os pés e de dentro para fora. Então ela vai começar a dominar primeiro os movimentos mais dos grandes músculos. Então os movimentos delas vão ser muito desengolçados, agitados demais. Ela vai pegar a caneca e ela esbarra na caneca, a caneca cai e quebra. Então isso vai acontecer e isso é extremamente normal. Por quê? Porque ela está aprendendo a dominar o corpo dela. E é impressionante, eu vi não sei quem tem Netflix em casa, tá, gente? Tem um documentário sobre os bebês do Netflix, assim, que é assim, fenomenal, de aplaudir de pé mesmo, tá? Ele cita esse estudo que foi realizado, que antes o bebê, eles mediam o crescimento do bebê, a curva de crescimento, a cada mês. Quando você vai no pediatra, aí o pediatra vai lá fazer a avaliação, olha, o bebê cresceu tanto, etc. Aí essa mulher se perguntou, né? Poxa, será que o bebê cresce todo mês? Ou esse crescimento ele é diário? Ele acontece com maior frequência. E aí ela começou a medir um grupo de bebês todo dia. E aí ela via que tinha bebê que crescia de um dia para o outro mais de 1,5 cm. Mais de 1,5 cm de um dia para o outro. Então, quando você vê seu filho ou seu sobrinho e pensa assim, caramba, ele cresce rápido, olha, há 2 meses, olha que eu cabia na palma da mão, agora ele já cresceu. É porque ele literalmente cresceu mesmo, tá? E diariamente. Então, às vezes, o bebê não cresce num dia, aí no outro dia ele cresce, aí ele cresce no outro de novo, aí ele estabiliza, aí um dia ele não cresce, aí o outro ele cresce de novo. Então, assim, é muito constante esse crescimento, tá? Então, esses momentos, como eu falei, eles vão ser meio desengolçados, eles vão sair esbarrando nas coisas, eles estão aprendendo a movimentar o corpo deles, tá? E aí, André, que tipo de habilidades, então, eu vou trabalhar com meu sobrinho, ou com meu filho, ou com meu aluno, já que eu sei que ele está nessa fase que ele está começando a dominar os movimentos dele, tá? Ele está começando a dominar os movimentos dele. E é justamente onde a gente vai começar a abordar. Basicamente, tem 3 habilidades que você vai trabalhar com as crianças, independente da idade, tá, gente? Não importa se a criança tem 1 ano, se a criança tem 10 anos, você vai trabalhar essas três ramificações de habilidades. Claro, o que vai mudar é o grau de exigência, o grau de que a criança consegue executar de forma plena, assim, boa, tá? Então isso vai realmente vai mudar de uma para outra, tá bom? Que é o quê? A habilidade estabilizadora, tá? Anotem aí, quem tiver com o caderno, papais e mamães, anotem aí. De qualquer maneira, a live vai ficar gravada e salva. Então você pode assistir novamente, caso você esteja no grupo do e-mail e Telegram, tá? Então o bebê, ele tem que começar a dominar basicamente a força mais difícil que atua sobre nós, que é a força da gravidade. A gravidade que puxa a gente para baixo o tempo todo. Pensa no bebê, ele não começa colado no chão, a gravidade puxa ele muito. À medida que ele vai ganhando domínio do corpo, ele começa a logo se erguer até que ele atinge uma postura ereta em relação à gravidade. É por isso que o bebê, ele se arrasta, depois ele começa a levantar, engatinhar, até a hora que ele começa a levantar e ficar de pé. Isso tem a ver com essa força da gravidade que ele precisa vencer. Então, essa é a habilidade estabilizadora. A segunda habilidade que você precisa trabalhar com a criança é a habilidade locomotora, que é o quê? Que é dela desenvolver capacidades básicas para ela conseguir se movimentar por todo o espaço, pelo ambiente ao redor, né? Como eu falei, é uma busca, é uma independência, né? Uma busca por essa independência que acontece pelo movimento. À medida que ela vai ganhando movimento, ela vai evoluindo. E a terceira habilidade é a habilidade manipulativa, que tem a ver com o quê? A relação que ela tem com o objeto, seja com as mãos, seja com os pés, esse contato que é bastante significativo, tá? Então, com esses bebezinhos dessa idade, essas 3 habilidades você vai trabalhar, só que, como eu falei, com aplicações diferentes. Então vamos lá. Vou falar para vocês.
Engasguei. Papel e caneta na mão, para vocês anotarem, ó. Com relação às habilidades estabilizadoras, que é aquela para ela vencer a força da gravidade, o bebê ele vai ter que trabalhar, vai ter que desenvolver, você vai ter que estimular ele no controle primeiro da cabeça, né? A primeira parte que a criança vai conseguir desenvolver é o controle da cabeça, que é ali por volta do primeiro mês, tá? Por isso é importante você colocar o bebê ali por volta do segundo mês já, ali depois do primeiro mês, já por volta do segundo, terceiro mês, em posições que, por mais que sejam curtas, né, curta duração, posições de bruços, justamente para ele treinar um pouquinho o controle da cabeça e ao mesmo tempo o controle do pescoço, que é a segunda parte da habilidade estabilizadora que você precisa estimular para o seu filho, tá? Então, primeiro, controle da cabeça, do pescoço e, por fim, o controle do tronco, que ali por volta do terceiro mês, a partir do terceiro mês, o bebê começa a controlar mais o pescoço, ele começa a controlar mais, inclusive, o tronco, a ponto de, inclusive, se sentar, no início ele sente, tomba, aí você tem que pôr uma almofadinha, né, pra ele não tombar, aí ele vai começar a sentar e ficar assim, ó. Igual aquela máquina da Polishop, não sei se vocês lembram que ficava assim na barriga, ó. Quem já tá velhinho. Então, é a mesma coisa. Aí a criança fica assim, ó, oscilando, tá? Então, essa é a habilidade estabilizadora que você precisa trabalhar com o pequeno. Agora vamos à habilidade locomotora, que é aquela para ele passar a se locomover pelo espaço. A criança, você vai ter que trabalhar com ela o movimento de se arrastar, que ela vai definitivamente se arrastar lá pro sexto mês. Engatinhar, que ela vai, em geral, começar a engatinhar lá pro nono mês. E caminhar, que ali já por volta do 11º mês a criança começa a tentar ficar em pé e atingir o equilíbrio para começar a caminhar. Começando a caminhar primeiro com os braços para cima, depois ela vai começando a abaixar os braços e conseguir caminhar direitinho. E em relação à habilidade manipulativa, em relação ao objeto, lidar com o objeto, seja com a mão, com o pé, é a habilidade de alcançar, agarrar e soltar. Então, alcançar, agarrar e soltar, tá? Então, alcançar, ela vai começar ali por volta do 4º mês, ela vai começar a ir mais do que simplesmente acompanhar com os olhos ou com a cabeça. Ela vai começar a ir mais com as mãos para tentar alcançar. À medida que ela conseguir alcançar, ela vai começar ali por volta do 5º mês a agarrar. Movimento de pressão manual, ó. Ela vai conseguir agarrar os dedos, porque o controle já saiu dos grandes músculos e já está chegando nos pequenos, nos dedos, ó. Agarrar. E aí, o último que ela vai conseguir por volta do 1º ano de vida é soltar. Tem muita criança, não sei se vocês já viram, tá, gente? Você dá um chocalho pra criança, a criança pega o chocalho, aí ela fica feliz. Oh, chocalho! Pensando, né? Aí ela fica rindo. Daqui a pouco ela começa a chocalho. Chocalho! E ela chora, por quê? Justamente ela não é porque ela não gosta do chocalho, tá, gente? É porque ela não tem o movimento de soltar. Ela tem o movimento de pegar, mas não de soltar. Então ela se desespera, porque ela não consegue soltar ainda. Isso vai vir com o tempo, tá bom? Então, ó, basicamente você precisa trabalhar essas 3 habilidades. E como eu vou fazer isso, André? Isso é muito teórico pra mim. Olha, você pode, primeiro, nomear bastante a parte do corpo do bebê, massagear quando você está interagindo com ele, contar histórias, usar de muita expressividade com a criança, fazer caretas. À medida que ele for, e quando ele for pequenininho, você pode usar objetos, ó. Eu pego um objeto, deixa eu pegar a minha xícara aqui de água. No início, ó, você pode ir de um lado para o outro, ele vai acompanhar com os olhos. Com o passar do tempo, ele vai acompanhar com a cabeça. E depois ele vai acompanhar com as mãos. Tá? Então, você sempre trabalhar esses movimentos, os 2 lados do corpo, né? Que a gente chama de bilateralidade. Se você dá um objeto para o bebê pegar com a mão, dá para ele pegar com a outra mão também. Isso envolve estimular os 2 lados, tá bom? Agora vamos para a segunda fase, a terceira, né? A gente já está na terceira, que é a fase motora fundamental. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, para vocês verem. Olha, essa fase aqui, ó,
Porque quando o bebê já não é mais bebê, ele já se tornou criança pequena. Ele tá com 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, tá? E ela é dividida nesses 3 estágios, tá? Que é o estágio inicial, elementar e maduro. Então, ó, você já viu que você tem que contribuir com areia para a primeira fase, para a segunda fase, para quando chegar na terceira ele já ter uma certa quantidade de areia. E essa parte aqui, que é a fase motora fundamental, eu digo que ela é fundamental não só pelo nome, mas também pela aplicabilidade, tá? Ela é fundamental mesmo. E como assim, André? Como é que funciona essa fase, tá? Essa fase é uma fase que a criança ela já aprendeu a andar, ela já aprendeu a caminhar, só que ela precisa estimular isso. Por quê? Porque esses movimentos ainda são muito grosseiros, são muito grandes, expansivos, derrubadores de objetos, etc. Então, a criança precisa ser estimulada nesses movimentos, tá, gente? E quais são esses movimentos que ela precisa ser estimulada? Basicamente, ainda essas três habilidades, que é a habilidade manipulativa, locomotora, estabilizadora, só muda o que é a aplicação, a forma que você vai atuar. E à medida que ela for crescendo, novas habilidades vão ser requeridas dessa criança. Então, você não pode requerer de uma criança de 2 anos a mesma habilidade de uma criança de 7 anos. Não só de formas de fazer, mas também do que fazer. E aí eu vou te dar a dica do que você tem que fazer com essas crianças dessas idades. André, meu filho tem 1 ano, ou tem 1 ano e meio. Então presta atenção, porque também é importante para você, tá bom? Olha, essa fase, né, que é a fase motora fundamental, ela começa a partir dos 2 anos. Eu não vou entrar em relação à questão de equilíbrio, coordenação motora, lateralidade, etc., porque isso a gente abordou na live de segunda e terça. Hoje eu vou abordar um pouquinho mais sobre quais habilidades mesmo essa criança precisa aprender, tá? Então, em relação a equilíbrio, de ganhar a força da gravidade, você precisa, com uma criança de 2 e 3 anos, anotem aí. Equilibrar, você precisa ensinar a criança a se equilibrar. E um equilíbrio principalmente em movimento, ou seja, não é equilíbrio que ela está parada, é fácil. Agora coloca ela em equilíbrio em movimento, por exemplo, pisar com um pé só e aí pula para o outro com um pé só. Ou você pedir para ela se equilibrar em cima do meio fio, abrindo o braço. Então você está trabalhando tudo um equilíbrio que a gente chama de dinâmico, que ela está em movimento, tá bom? A gente também precisa trabalhar... a gente precisa trabalhar também... peraí que eu apertei o botão errado, gente. A gente precisa trabalhar também as posições invertidas. O que é isso, André? Eu postei hoje um Reels com algumas posições invertidas para você trabalhar a força dos braços e das pernas da criança. Que é o quê? Quando ela tira o peso da perna e começa a apoiar no braço. Isso é uma posição invertida. Hoje eu postei, assim, são vários animais que você pode usar de forma lúdica para ajudar o seu pequenino a desenvolver essa força. Em relação à habilidade locomotora, para a criança se deslocar pelo ambiente, anotem aí as habilidades que ela precisa. Ela precisa aprender a andar, ela precisa aprender a correr, ela precisa aprender a saltar e ela precisa aprender a rolar. Então, ó, enquanto que para o equilíbrio, na parte de estabilização, né, estabilizadora, ela precisa aprender a apoiar, segurar o corpo também quase com os braços e equilibrar em movimento, na locomotora ela precisa aprender o básico: andar, correr, saltar, põe. Pode reparar que uma criança de 2 anos ela tem dificuldade de pular e sair do chão. Ela pula e sai assim, ó, um fio de cabelo do chão, porque ela está aprendendo a pular e você precisa estimular ela. E a rolar-se, que é o quê? Quando ela, por exemplo, deita no chão e rola. Por que é importante o rolamento, André? Falamos ontem na live, anteontem na live sobre isso, que é justamente para quando a criança cair, ela aprender a rolar. Boa parte das lesões, dos machucados da criança quando ela cai, tem a ver da forma que ela cai, porque ela cai errado, então ela se machuca muito mais, tá bom? E a terceira habilidade que você precisa trabalhar, que é a manipulativa, você precisa ensinar a criança a arremessar, a chutar, a agarrar e a rolar uma bola. Tá? Seja com a mão, seja com o pé quando você pisa por cima. Então, ó, você precisa ensinar ela a arremessar, a chutar, a agarrar
e a rolar a bola. São as habilidades mais básicas. Tá vendo que é bem curtinho? É bem pouca coisinha para criança de 2 e 3 anos. Só que dentro dessa pouca coisa você tem muito a explorar. E você, quando for explorar com seu filho, tem que ser habilidade. Você não pode misturar várias. Como ele está aprendendo, é ideal que você pegue uma por uma. Então, ó, hoje a gente vai trabalhar o arremesso. Vai, brinca de jogar com seu filho. 5 minutinhos, ó. Pega a bola, joga. Pega a bola, joga. Ele está trabalhando jogar e agarrar. Jogar e agarrar. Ah, agora vamos brincar de pique-pega. Você está trabalhando a corrida. Vamos brincar de equilíbrio em cima do meio-fio. Você pode começar dando a mão para o seu filho, para ele segurar na sua mãozinha e ir equilibrando. Ah, vamos brincar de carrinho de mão. Aí você, claro, numa criança de 2 anos, ela não vai segurar o peso dela totalmente. Então, você pode segurar pelos pés, outra mão fica embaixo da barriga e você vai ajudando ela a caminhar pelo espaço, tá? Tudo isso você está trabalhando posições vertidas, tá bom? Além dos animais que eu postei hoje no Rios de hoje, tá bom? À medida que a criança vai ficando mais velha, agora ela já está com 4 anos, né? Algumas outras habilidades precisam ser ensinadas para essa criança. Que é o quê? Começando de equilíbrio, né? Enquanto, além das que nós já vimos, daquelas que a gente viu para a criança de 2 e 3 anos, que acabei de falar, a gente precisa adicionar a questão de se alongar, né? De flexionar bem o corpo, ou seja, deixar o corpo bem fechadinho, o corpo bem abertão, tá? Então se flexionar, se estender todinho, se alongar, girar do que? No próprio eixo. Então a criança dá um giro e voltar sem ficar tonta, tá? Então você precisa ensinar isso a ela. E o equilíbrio, que agora não é só equilíbrio em movimento. Você precisa ajudar ela no equilíbrio que a gente chama de estático, paradão. Que atividade é boa, André, para o equilíbrio paradão? A amarelinha é muito boa. Apesar de trabalhar também em movimento, a criança ela tem que, se você fizer ela mais pausadamente, você está sim trabalhando o equilíbrio em estático, tá bom? Na habilidade para ela aprender a se deslocar pelo espaço, tá? Além das que a gente viu de correr, saltar, caminhar, rolar, você precisa ensinar a criança a saltitar. O que é saltitar, André? Qual a diferença de saltitar para pular mesmo? Pular a gente geralmente usa toda a força dos 2 pés. Saltitar pode ser pulos curtinhos. Então, por exemplo, você ficar pulando só. Pode ser também pulos com uma perna só, alternando entre as pernas. Isso é saltitar, tá? Escorregar. Ah, André, escorregar é muito fácil. Criança de 2 anos faz. Só que escorregar usando a técnica certinha de empurrar o chão e deslizando. Escalar. André, a partir de quantos anos é bom meu filho entrar na escalada? Eu vi que tem escalada lá no meu prédio. Olha, a partir dos 4, 5 anos é muito bom. Porque ele tem que aprender a escalar também. Ah, André, eu não tenho aula de escalada. E aí, eu faço o quê? Ué, você tem árvore perto de casa, um parque perto de casa? Você pode levar o seu filho para aprender a escalar. A Jaqueline está perguntando se freio inibitório é a mesma coisa que equilíbrio paradão. Olha, Jaqueline, o que acontece? Esse equilíbrio paradão, né, que é o equilíbrio estático, ele é um equilíbrio que você não se movimenta para ele. Então, por exemplo, se eu peço para a criança tirar um pé só do chão e manter o equilíbrio, isso é um equilíbrio estático, tá? Se eu peço para a criança... E esse equilíbrio estático não envolve só tirar um pé do chão, tá? Pode ser, por exemplo, eu pedir para ela colocar uma mão no chão e um pé no chão e ficar. 2 mãos no chão e um pé no chão e ficar. Então, tudo isso está relacionado a esse equilíbrio estático, tá? Freio inibitório, a palavra, o termo, a minha mente, eu confesso que talvez eu conheça por outro nome, tá? Mas por esse nome agora, no momento, não tá me vindo à cabeça. Mas depois eu posso ver aqui pra você, tá bom? Não tem problema, porque na educação física a gente também tem muito isso de às vezes usar nomes sinônimos, né? São nomes diferentes, mas que têm o mesmo significado, tá? Aí acaba que uma coisa foge à outra. E além da habilidade de escalar, a gente precisa ensinar a criança a habilidade de desviar. Então, para vocês terem uma ideia, a criança ela vai começar a conseguir brincar de queimada lá para os 5, 6 anos. Não adianta você querer ensinar queimada para a criança com 3 anos, ela não vai pegar. 4 anos, não vai pegar. Lá para os 5 anos ela vai começar a pegar. Por quê? Porque ela começa a aprender a desviar, ela começa a aprender a jogar, a arremessar de forma mais
melhor de bom, por assim dizer. E habilidade manipulativa, quicar e lançar. Então ela precisa aprender a quicar e lançar uma bola, jogar lá longe, ó, tá bom? Então, ó, a gente viu que essa criança, ela já tá crescendo, e à medida que ela cresce, ela precisa aprender mais habilidades. Só que agora, com 6 e 7 anos, ela já tá velhota, né? As habilidades já só algumas específicas para essa idade precisam ser trabalhadas e se refere só à manipulativa, que é o quê? A habilidade de rebater ou um voleio, que é o quê? Quando o objeto está caindo no chão, antes de cair você consegue acertar ele. Essa é uma habilidade bem difícil e que a criança precisa ser estimulada só a partir dos 6 a 7 anos, tá bom? Cabecear, pum! Você joga a bola para a criança pequena, ela faz só e fura a bola toda hora. Parece um jogador do Vasco, sabe? Joga a bola, cruza na área, cabeceia tudo errado. A criança também, ela começa assim, mas à medida que ela vai crescendo, ela vai adquirindo melhor proficiência em tudo isso, tá? André, e eu não entendi por que você disse que essa fase motora fundamental, que vai dos 2 aos 7 anos, por que ela tem esses estágios? O que cada um significa, tá? Basicamente, à medida que a criança ela vai crescendo, lembra que eu falei que ela vai melhorando nesses movimentos que ela faz, seja de cabecear, seja de chutar, seja de caminhar? Então, à medida que ela vai crescendo e melhorando, ela sai do inicial, aí ela vai para o elementar, que é o quê? Só apenas se referindo a nível de execução, tá? Boa parte disso se refere a nível de execução, que ela vai melhorando a execução. E agora, a gente vai entrar na fase motora especializada. Quando a criança faz 7 anos, 10 anos, na verdade 7 para frente, né? Ela entra na fase motora especializada, que é o quê? Quando ela começa a conseguir usar esse conteúdo que ela aprendeu para a vida, ela começa a aplicar, ela começa a juntar habilidades. Lembra que eu falei que quando a criança é pequena você trabalha uma habilidade isolada? Hoje vai ser cabeçada, hoje vai ser chute, hoje vai ser correr, hoje vai ser pular. À medida que a criança faz 7, 8 anos, você começa a juntar, você vai mesclando essas habilidades. Então, por exemplo, você pega uma atividade de chutar com uma de correr e aí você faz um esporte, por exemplo, futebol. Então a criança ela vai apresentar muito mais destreza a partir dos 7 anos, no futsal, por exemplo. Ou voleibol mesmo, que é muito difícil, a criança precisa dessa habilidade de pegar a bola antes dela cair no chão, que a gente chama de voleio. Ela precisa da habilidade de arremessar a bola, ela precisa ter força também. Isso tem a ver com justamente o que a gente viu, que é ela junta, ela vai mesclar essas habilidades. Então você para de trabalhar de forma isolada e começa a juntar essas atividades, tá bom? E aí a criança vai se desenvolvendo cada vez mais. André, mas e que habilidades eu vou trabalhar com elas? Exatamente essas que eu acabei de mencionar para vocês da fase motora fundamental. A diferença é só que você vai mesclar essas habilidades, mas essas são as mesmas que precisam ser trabalhadas. Lá para os 12 anos de idade, aí a criança começa a trabalhar para alto rendimento, às vezes, né, em alguns lugares, começa a trabalhar alguns exercícios mais de jogo, de algum esporte mais específico. Então ela começa a ter uma inteligência de jogo muito maior. E é por isso que o jogo fica mais, por assim dizer, artístico, né, nessa idade. Você vê já num futebol uma sainha, uma caneta, uma lambreta, uma bicicleta, um voleio, alguns momentos muito mais marcantes no futebol, justamente porque a criança vai tendo maior plasticidade nos movimentos, os movimentos ficam mais fluidos, mais belos também, tá bom? Até que chega o momento que eu falei pra vocês da curva da vida. Quer saber se você já chegou na curva da vida? Com qual idade vocês acham que é a curva da vida? Coloca aí no chat pra mim quem tá aí. Me fala aí, qual idade você acha que é a curva da vida? Olha, já tem gente que falou assim, ó. André, eu acho que a curva da vida é lá pros 40, porque a vida começa depois dos 40, não é não? Mas, contudo, entretanto, todavia, infelizmente, a curva da vida, ela chega antes, tá, gente? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha. Calma. Olha aqui, ó. Você estimulou seu filho toda a infância dele e chegou a hora dele partir para a vida dele. Ele já adquiriu muita areia,
para a ampulheta dele e vai chegar uma hora agora que você vai virar essa ampulheta. E virar para quê? O que ele vai colher? Para que vai ser usada essa areia? Para 3 fatores, e é o que eu digo para os meus alunos. Você sempre vai cair na educação física de 3 formas. E é acho que eu tô voltando. Aí eles dizem que acha que já tá voltando da curva. O Juan acha que é lá pros 40. Porque ele quer ficar longe da curva da vida, que ele tá ficando velho. Então, eu falo com os meus alunos. Tem 3 formas que você vai cair na educação física de qualquer maneira. Seja porque você vai virar um atleta e você quer competir. Seja porque você quer participar de forma recreativa. Você gosta de... bora jogar um futebolzinho no final de semana, eu gosto de correr no parque, eu gosto de fazer isso e aquilo. E a terceira é utilização permanente na vida diária, que eu chamo de qualidade de vida. Na qualidade de vida você pode cair porque você não se preparou ao longo da vida e chegou aqui bem quebradinho, cheio de problema nas costas, dor no joelho, dor na coluna. Você pode vir parar aqui, ou porque você simplesmente quer manter uma qualidade de vida boa. Então, vocês estão vendo que a ideia aqui é propor ferramentas que ajudem meu filho para quando ele chegue na curva da vida, ele seja plenamente capaz de ou seguir para qualquer um desses caminhos, ou principalmente, desenvolver o gosto pela atividade física para que ele mantenha esse hábito ao longo de toda a vida, tá bom? Até a vida mais velha, tá? E qual a idade da curva da vida, André? 30 anos. Eu já tô pertinho, gente. Eu tô pertinho. Esse ano eu fiz 27 anos, então já tô bem perto. Como a Iris falou, até achei engraçado. Ela já até voltando na curva. Então assim... O que acontece? A partir dos 30 anos, essa ampulheta é virada. Então por que é importante você plantar uma semente de atividade física na vida do seu filho? Porque uma hora essa ampulheta vai ser virada. Se ele tem pouca areia, pode ter certeza que, primeiro, o gosto dele pela atividade física vai ser muito baixo. 2, ele muito provavelmente vai ser uma criança / adulto que não sabe se impor dentro de um grupo, porque não tem confiança nenhuma, não tem autoestima nenhuma. Essa criança, ela não sabe liderar uma equipe, porque ela não tem conhecimento de grupo. Ela não sabe aprender a lidar com a derrota ou com a vitória, que o esporte ensina bastante. Ela é uma criança medrosa, tímida, que tem medo de enfrentar os desafios. Uma criança que vai ter problema para dirigir. Uma criança que vai ter problema para cozinhar. Uma criança que vai ter problema em várias áreas da vida. Alfabetização, nos estudos. É um show, assim, é como se fosse um efeito dominó, só que negativo. Uma coisa vai batendo na outra e a coisa só vai piorando. Então, assim, é extremamente imprescindível que você ajude o seu filho em todo esse processo. Justamente porque ele necessita de desenvolver esse gosto para que ele tenha o melhor desenvolvimento em todas as áreas da vida dessa criança. Tá bom? André, e como é que eu vou ajudar meu filho, então? Como é que eu vou ajudar o meu filho a fazer tudo isso? Primeiro, você tem que ser o exemplo, Ontem eu até fiz a brincadeira do... Não sei se você não tava, então presta atenção. Se você tava, você já sabe qual vai ser a resposta. Que é o quê, Você fecha a mão e segura bem assim, Vocês vão fazer tudo que eu disser, hein? Tudo que eu disser. Fecha a mão assim, segura. Aí. Agora, levanta o indicador. Isso, levanta o indicador. Qual dedo que você levantou? Agora olha aí. Você levantou o indicador ou o polegar? O polegar, não foi? Quem sabia, ia saber a resposta. Mas quem não sabia, tenho certeza absoluta que levantou o polegar. Que é o quê? Por quê? Porque as pessoas, elas não fazem o que você diz. O seu filho não vai fazer o que você diz. Ele vai fazer o que você faz. Então, se você fala de forma rude com ele, ele vai fazer isso. Se você se você tem medo de se envolver em atividade física, ele vai repetir isso. Se você é uma pessoa muito esquentada, ele vai repetir isso. Se você é uma pessoa que estimula bons hábitos, ele vai repetir isso. Se você é uma pessoa que arruma sua cama todo dia, ele vai repetir isso. Claro, não quer dizer que ele vai repetir tudo de bom grado. Tem hora que você vai precisar dar um empurrãozinho nele, tá?
Então, se você fala assim, meu filho, vai lá, agora você vai andar de bicicleta no parque. Aí tu não vai, tu fica no sofá o dia inteiro, eu vou? Então, seu filho não vai, tá? Então, é muito importante que você seja o exemplo. E entender também que não é algo difícil. Não é algo impossível de se fazer. Você é capaz de ajudar o seu filho. Claro, com o direcionamento certo, com as técnicas corretas, você é capaz sim de estimular o seu filho, tá bom? E aí, como é que funciona, André? Eu acredito que vocês tenham compreendido de fato já ao longo dessa semana, que foi assim, eu estou bastante agradecido com tudo que a gente pôde fazer ao longo dessa semana, com o alcance que a gente teve. Se a gente contar, eu não sei quantas pessoas passaram pela live de hoje, mas na segunda foram mais de 470. Ontem foram mais de 500 pessoas que passaram pela live. Hoje eu ainda não sei, porque eu só sei quando eu encerro. Então assim, se você pensar no alcance que a gente conseguiu alcançar mais de 1000 pessoas, é algo assim, muito grandioso. Eu fico muito honrado e feliz de fazer parte disso, de poder ajudar tanta gente. E ao longo dessa semana a gente viu como a atividade física ela é importante para a saúde física do seu filho, para quem tem diabetes, para quem tem problemas pulmonares como bronquite, asma, para quem quer realmente melhorar a densidade óssea, reduzir a chance de ter osteoporose lá na frente quando for mais velho, reduzir a chance de ter dores nas costas quando for velho. Quem dera quando a gente é velho, assim, mais velho, né? Não tipo velho idoso, né? Mas quando a gente é adulto mais velho, a gente pudesse voltar no tempo. Acho que boa parte das pessoas que sentem muitas dores voltariam no tempo, corrigiriam muita coisa que tinham feito em relação à atividade física, né? Então, assim, a gente viu como a atividade física é importante para a alfabetização da criança, como ela precisa dessa atividade física para estimular os movimentos dela de pegar numa borracha, de escrever corretamente num lápis, de usar uma tesoura, de conseguir tracejar uma linha, de entender como você faz a leitura, que ela tem uma ordem, um espaço, um tempo, uma correlação, discriminar os sons, discriminar aquilo que você vê. A gente viu que o tanto que a atividade física, e não só a atividade física, mas, por exemplo, a música e outros componentes ajudam bastante, né, a desenvolver essa confiança, autoestima e muito mais. Então, assim, para você conseguir obter esses benefícios, você não precisa que seu filho seja um atleta muito motivado, de alto rendimento, que corre atrás, que faz isso e aquilo, faz acontecer. Qualquer criança, ela pode acompanhar, e ela consegue acompanhar sim, desde que tenha um programa bem estruturado, que ela consegue seguir, ela consegue entender e fazer esse passo a passo, né? Eu acho que você ia se surpreender se eu te dissesse que assim, tudo isso você consegue com atividades simples. Todos esses ganhos você consegue com atividades simples, né? Que demandam pouco tempo, até porque a ideia é fomentar o gosto pela atividade física inicialmente, e com o passar do tempo você consegue passar mais tempo nessas atividades direcionadas, como eu falei hoje respondendo uma dúvida nos stories, tá? Então assim, demanda pouco tempo, não demanda muitos investimentos, tá? Então assim, você ia ficar surpreso, eu tenho certeza disso. E é exatamente isso que o programa do Educação Física no Lar se propõe a ser. Um programa simples, que traga atividades divertidas para a criança se envolver e atividades direcionadas para tanto ela pratique de forma segura, tanto para você saber onde você pretende chegar com seu filho. O que é esperado que o seu filho melhore com essas atividades, tá? No programa eu vou dar um spoiler aqui pra vocês, hein? Não sai da live, eu vou dar um spoiler, vou mostrar aqui pra vocês ao vivo agora, tá? São mais de 170 vídeos, especificamente, né? Pra ser mais específico, temos 174 vídeos disponíveis na plataforma para contribuir com o desenvolvimento integral do seu filho, seja de forma cognitiva, afetiva e motora, tudo muito bem relacionado. Dentro dos conteúdos que a gente tem muitas modalidades. Eu trouxe professores também para ajudar com a gente. Quero, em outras vezes, trazer ainda mais professores, módulos diferentes. Eu queria ter inserido o balé, por exemplo, mas acabou que com o lockdown que tivemos em Brasília não consegui gravar a tempo. Mas, por exemplo, a gente tem módulo de alongamento e flexibilidade. A gente tem atividades circenses. Já pensou em ensinar circo pro seu filho? Tanto que é importante, não é só para ele. Tem gente que fala assim, circo, fazer malabarismo no sinal. Não, mas
E a paciência que você aprende tendo que lidar com malabares, você vai errar várias vezes. A persistência que você tem que ter de não desistir, continuar fazendo, aprender a perder é muito importante. Tem módulo de brincadeiras antigas, tem muitas brincadeiras. Algumas vocês vão se lembrar da infância de vocês. Nossa, essa eu brincava, ou essa era legal. E, inclusive, propor algumas variações. Olha, lá na minha época, filhão, eu brincava assim, ó. Ou minha filha, na minha época eu brincava assim. Ou seu aluno, nossa, o Jubes Creuso, na minha época eu brincava assim. Tem um módulo de dança, ritmo, expressão corporal, que tem muitas brincadeiras cantadas. Tem muitas dancinhas para as crianças. Tem atividades envolvendo ritmo. Tem um módulo com atividades direcionadas à parte de inglês para reforçar alguns conteúdos em inglês. Por exemplo, como cores, como números, como partes do corpo humano. Então, assim, tem várias diferentes áreas, né, para você reforçar esses conteúdos. Tem um módulo de ginástica, ensinando o filho a fazer cambalhota, rolamento, estrela e muito mais. Iniciação ao futebol. Como é que você ensina seu filho a jogar futebol? Né? Como é que você pode ajudar o seu pequenino? Eu já vi relatos, até um pai colega meu falou assim: André, eu queria pôr meu filho, o Joel, né, o filho dele, queria pôr meu filho no futebol, mas ele tá com 4 anos agora. Aí eu falei: olha, você precisa achar um lugar que os caras são bons, porque tem lugar que aceita a partir de 5 anos, só que é só jogo livre, brincadeira, e não tem algo direcionado para a criança evoluir no conteúdo e aprender mesmo. Então, assim, é direcionado. Tem aula de iniciação ao voleibol, tem aula de iniciação ao xadrez, tem aulas de xadrez lá também, psicomotricidade, recreação, várias brincadeiras para a criança divertir, para ela extravasar. Módulo de street dance com o professor Rafael Nino, ele é o coreógrafo do grupo aqui de Brasília, companhia Have Dreams, né? See Have Dreams, que inclusive ganhou diversos campeonatos aqui em Brasília e já representou o Brasil no Campeonato Mundial de Hip Hop. Se eu não me engano, foi 3 ou 4 vezes. Ele é o coreógrafo dessa equipe, né? Ele trouxe aulas pra gente também. E tem atividade, inclusive, para os pais, vocês mesmos, pais, para vocês poderem fazer essas atividades. Então, para você ser o exemplo, como é que eu vou plantar uma semente de mudança aqui na minha casa? Poxa, tem atividades que você não vai precisar pagar um personal. Tem atividades físicas para vocês lá também. Tudo de forma segura, divertida, envolvente, tá? E para qual idade, André? Esse programa é para crianças de 3 anos, a partir de 3 anos de idade. Até 11, tranquilo, dá para fazer tranquilo, tá? Então 3 a 11 anos. E eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó, spoiler, hein, gente? Alerta de spoiler! Olha, esse aqui é o programa, tá, gente? Olha, aqui eu tô como usuário, né? Eu acho que vocês conseguem ver aqui. É aula pra Dedéu, 174 vídeos aqui disponíveis. O primeiro módulo eu explico por onde começar, ó. Eu cheguei na plataforma, e aí, o que eu faço? Aqui, inclusive, a gente tem um plano de curso, algumas perguntas frequentes. André, como é que eu sei que aquela atividade ela é feita para a idade do meu filho? Aí aqui explica nas perguntas frequentes, eu vou mostrar para vocês também. Ou, que tipo de aula meu filho vai fazer, tá? Aí, ó, por exemplo, o plano de curso, ó, eu até abri aqui separado, ó, é tudo direcionado, ó, tem um foco, tem um objetivo, onde a gente quer chegar. Não é uma coisa aleatória, tá, gente? Não é uma coisa, eu vou jogar essas atividades e as crianças vão fazer. Ela tem intencionalidade. Por exemplo, olha aqui, ó, a gente tem um módulo de alongamento e flexibilidade, atividades circenses, brincadeiras antigas. Cada módulo, eles não estão fechados ainda, tá, gente? Aí eles ainda estão em construção no sentido de cada um deles tem cerca de 10 aulas, tem, alguns tem mais, igual esse aqui tem 15, outros tem menos, igual esse aqui tem 8, mas a ideia é que com o passar do tempo a gente consiga inserindo mais aulas para vocês, olha. Ginástica, iniciação ao futebol, voleibol, xadrez, psicomotricidade, recreação, street dance, atividade para os pais. E a gente tem também 2 bônus muito bons aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que é o bônus criado para o movimento, em que eu explico para vocês um pouco mais detalhadamente o que eu falei hoje para vocês, quais são as idades das crianças, o que elas precisam aprender, que tipo de atividade estimular, como é que você organiza isso
numa rotina dentro de casa também. E a gente tem um bônus da nutricionista Idaiana, minha esposa, que ela fez especialmente para vocês, que é o bônus do Pequenino Saudável, um bônus de nutrição infantil, tá? Que é um bônus em que você vai aprender, por exemplo, quais os componentes de uma alimentação saudável, o que uma criança de 2 a 10 anos elas precisam comer, como você organiza uma rotina de alimentação para a família, como você ajuda o seu pequeno a comer o que ele não gosta. E dentro daqui, gente, a gente tem vários conteúdos extras, ó, por exemplo, receitas saudáveis para fazer dentro de casa, cardápios, como é que você monta um cardápio lá para sua família, ó, por exemplo, ó, um exemplo de cardápio, ó. Como é que você monta? Isso te ajuda a economizar, inclusive, tá? Porque você sabe o que você vai utilizar naquele mês, tá? Então aqui a gente tem diversos módulos, diversos conteúdos disponíveis, tá? Além disso, a gente também tem e-books, tá, gente? Ó, só para mostrar para vocês, por exemplo, aqui o de xadrez. Cada módulo assim esportivo, ele tem um plano de curso específico, ó, por exemplo, vou clicar aqui no plano de curso do xadrez, ó, para mostrar para vocês, ó, com uma breve descrição, o objetivo geral, o objetivo específico desse módulo, o que se espera ver nele até ele ser concluído, né? Como eu falei, como ele está em construção, a gente está montando ele. Então não estão todas as aulas gravadas nele. Tem um e-book também, ó, e-book do xadrez no lar vai estar disponível gratuitamente, são 50 aulas de xadrez, tá? No meu e-book aqui, vai estar disponível também para quem tiver lá no curso, tá? Além disso, vai ter esse e-book aqui que eu até mostrei para vocês, que é o Design for Movement, tá? É um e-book meu, é um guia de desenvolvimento motor infantil de 0 a 7 anos para estimular o seu pequenino, para você entender como seu filho se desenvolve muito mais. Esse e-book também vai estar disponível. Então, como vocês puderam ver, tem muita coisa disponível aqui no nosso curso, tá? André, mas como é que eu sei que meu filho tem 4 anos? Que aulas dessas são boas para crianças de 4 anos? Aí, ó, tá lá no Perguntas Frequentes, mas você pode vir aqui e pesquisar, ó, 4 anos. Opa! Olha aqui, ele vai abrir só as aulas que são boas para crianças de 4 anos. Por exemplo, meu filho tem 3 anos. Quais atividades dessas, André, eu posso fazer? Será que são todas? Não, não são todas delas. Olha, aí ele já muda. Quais atividades eu posso fazer? Meu filho tem 7 anos. Aí 7 anos, por exemplo, já aparece o voleibol, olha. Já aparece o de voleibol para você poder fazer. E nessa plataforma a gente tem 2 tipos de aulas. A gente tem a aula que é a aula demonstrativa, em que eu faço com a criança, eu faço para os pais verem como é e fazer em casa com a criança. E tem uma aula que eu faço como se eu fizesse junto, ao vivo com a criança. Então você pode pôr e eu vou fazer junto com a criança. Então assim, tem os 2 perfis de aula. Os 2 são muito úteis e valiosos, inclusive, para o desenvolvimento da criança. Então também temos esses 2 perfis. Além do que as atividades para vocês, pais, também poderem se envolver. Tá? Então, são mais de 170 vídeos, várias modalidades esportivas, várias atividades direcionadas, bônus incríveis e atividades para os pais, e-books e muito mais. Eu duvido que você vai encontrar isso em qualquer outro lugar. Eu duvido. Tem gente que tem alguns que ajuda numa parte específica, por exemplo, ginástica ou conteúdo só para professor, mas que tenha toda essa gama de conteúdos, realmente você não vai achar. E tudo isso eu vou disponibilizar por 21 dias de acesso grátis, tá? 21 dias de acesso grátis para todo mundo, tá? Vai estar lá no... Basta você clicar no meu link da bio, tá? Eu já coloquei lá no link da bio. Lá você vai conseguir ter acesso à página do programa. Por conta da Hotmart, que é a plataforma que a gente hospedou o curso, é necessário você colocar uma forma de pagamento, tá, gente? Por quê? Porque você vai usar os 21 dias grátis. E se acabar os 21 dias e você quiser continuar, ele continua. E aí ele vai debitar só depois dos 21 dias. Agora, se você começar a usar e talvez, eu tô tendo um problema, eu não consegui fazer isso aqui ou aquilo ali, aí você pode também livremente cancelar antes dos 21 dias. Então você coloca a forma de pagamento, você vai poder usar 21 dias
Ah, eu acho que não vou conseguir. Aí você pode cancelar. Deu um problema, às vezes perdeu o emprego, não sei, só um exemplo, tá, gente? Agora, se você quiser continuar, basta deixar que ele vai debitar normalmente. Então, por isso, precisa colocar a forma de pagamento. Esse programa, gente, do Educação Física no Lar, ele foi preparado com muito suor, com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação para vocês, papais e mamães, poderem ajudar os pequeninos no desenvolvimento da sua casa. Plantar uma semente de atividade física, de mudança, porque essa semente vai germinar, o seu filho vai crescer, e a gente espera que ele se torne uma bela de uma árvore. E que ela continue dando muitos frutos. E esses frutos, quando caem no chão, eles gerem novas sementes, que gerem novas árvores. E eles possam perpetuar essa rotina de atividade física em casa. O curso vai ficar disponível por quanto tempo? A Gabriela está perguntando. Gabriela, o curso vai ficar disponível, esse prazo, ele vai ficar aberto, o carrinho, até segunda-feira, tá? Então segunda-feira, dia 19, é o último dia que você pode conseguir esses 21 dias grátis. Mas como eu falei, você vai conseguir ter acesso a ele, né, durante 12 meses, tá bom? Então uma vez que você colocou ele lá, você vai ter acesso 21 dias grátis. Aí você efetivou, quis continuar, você vai ter acesso a ele durante 12 meses. Esses alunos da primeira turma vão ter sim um benefício em relação a quando a gente for apresentar para a segunda turma. Na segunda turma a gente já espera ter expandido ainda mais aulas, então a gente vai gravar ainda mais aulas para os módulos ficarem ainda mais repletos de conteúdo para vocês. E aí vocês vão ter sim esse acesso também a esses upgrades, tá? Porque você vai ter acesso por 12 meses, tá bom? Então, você vai ter acesso 12 meses, você vai poder ter acesso a esses upgrades que vão sendo colocados também, tá bom? Então, 12 meses de acesso. Eu queria, de fato, agradecer a todos vocês, papais e mamães, que tiveram aqui comigo nessa live, tá? Assim, foi sensacional. O link já está na bio, tá? Para quem quiser participar desse programa, que já temos mais de 150 famílias que vão participar, que já estão inscritas aí e que querem participar desse programa. Então, assim, vamos plantar de fato uma semente de mudança na vida das crianças. Eu queria agradecer, eu espero ter sido bastante útil para vocês ao longo dessa semana, que vocês tenham conseguido absorver bastante ao longo dessa semana. Se alguma coisa ficou faltando, você deixou de pegar, queria assistir novamente, entra lá no grupo do Telegram, tá? Me manda um direct, eu mando para vocês o link do grupo, que lá tá o link das lives gravadas todas. Tem vários outros conteúdos, tem as atividades que a gente postou para os pais fazerem ao longo da semana, então tá tudo lá disponível, tá? Muito obrigado a todos vocês, papais e mamães. Espero vê-los todos lá no nosso programa Educação Física no Lar. De verdade, espero vê-los lá. Espero contribuir de verdade com a educação dos seus pequeninos para a vida toda. Obrigado de montão e até a próxima, certamente. Valeu, pessoal. Fui!